Abençoa, Senhor, este momento e esteja conosco durante todo ele, levando vibração para os nossos lares. Assim seja. Bom, o tema Tire a primeira pedra aquele que nunca pecou é um tema extremamente importante, né, que foi inserido no Evangelho de João, no capítulo 8. É um tema que trata do julgamento da atitude do próximo. Né? Porque nós temos a tendência a tecer julgamento de valor da moral alheia. Para cada situação que nós enfrentamos, nós emitimos uma ideia que não foi construída naquele momento, não. Ela já existia no nosso inconsciente, estava esperando apenas uma oportunidade para ser usada. Por exemplo, né, a gente vê uma situação qualquer e busca no interior da gente um valor sobre aquela ação e emitimos uma opinião. Essa opinião ela foi construída ao longo da nossa existência, desde a nossa infância até os dias atuais, né? Através das atitudes dos familiares, professores, amigos, né? E nós espíritas ainda podemos acrescentar nossos arquivos mentais das inúmeras existências que nós tivemos nas encarnações sucessivas, cada uma em sua época, com seus costumes, com seus valores. Alguns conceitos foram guardados como verdades absolutas no nosso inconsciente. E assim nós fomos construindo um almoxarifado moral em nosso arquivo mental, guardados sem uma análise profunda, né? Sem critérios balizados na moral do Cristo. Simplesmente eles foram assimilados porque na época nós concordávamos com ele. Coisas simples. Né? Quem não lembra dos nossos pais dizendo: saia daqui, menino, isso não é coisa de criança, né? Isso é conversa de adulto, né? Não faça isso que é feio, menino, não brinque com isso não, isso é coisa de menina, né? Deus castiga se não obedecer o pai. E tudo isso foi ficando lá no nosso inconsciente, né? E assim nós vamos criando um arquivo no nosso computador mental, montando uma caixinha para cada assunto. E na hora de emitir uma opinião, é só ir na caixinha, abri-la e emitir um julgamento. Sem critério, sem maldade, são nossos pensamentos com relação àquele assunto. Surge na família, entre amigos, uma questão sobre sexo, por exemplo. Aí dizemos: isso é errado. Não, isso é certo. Isso pode, isso não pode. Se vamos visitar um ente querido na casa de um familiar ou de um amigo, aí vemos lá que tem uma criança imperativa, daquelas que exige a nossa atenção, aí a gente abre a nossa caixinha de opiniões e emite logo um parecer imediatamente, sem ser pedagogo, psicólogo, sem ter sido até nem pais e nem cuidadores de criança. Então não importa o assunto, sempre temos algo a dizer. Né? Sempre, e o pior, sempre responsabilizando alguém pela má educação dos filhos. Né? Nós somos mestres em dar parecer na conduta do próximo. Né? E continuamos sempre, como Jesus disse, com aquela trave em nossos olhos, querendo tirar o cisco no olho do próximo. Onde seria mais sensato, principalmente para o espírita cristão, se apoiar no exemplo do Mestre. A segunda revelação que Deus nos mandou, Jesus, o amor em pessoa, mas somos indulgentes com as nossas imperfeições. Interessante, e só abrimos a nossa caixinha nos julgamentos sobre a vida dos outros. Às vezes nem sabemos o porquê desta ou daquela opinião. São tantas situações armazenadas na nossa caixinha mental que, se nós pudéssemos colocá-las todas sobre uma mesa, nós iríamos ver que muitas dessas coisas não servem mais nos dias atuais. Né? Estão fora de moda porque não se encaixam mais nos dias atuais. Quando nós gravamos, foi em séculos passados. Então nós precisamos nos atualizar. Até porque surgiram orientações mais modernas, né? Conceitos mais modernos, mais adequados, mais caridosos. Então só depois de termos ferido ou dado as costas a alguém que amávamos muito, é que vemos que guardávamos coisas inúteis, sobrecarregando o nosso HD mental com aflições desnecessárias. Esta questão do julgamento, ela é de tamanha importância que o próprio Jesus, no momento extremo do seu Calvário, ele clama ao Pai para nos perdoar. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E o senhor Allan Kardec, ele teve o cuidado
de inserir um capítulo, o capítulo 10º no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como base uma boa aventurança. Bem-aventurado os misericordiosos. Porque através das bem-aventuranças, Jesus define um estado de tranquilidade, de compreensão, de serenidade íntima que devemos cultivar frente às nossas adversidades durante a vida. Somente assim nós poderemos assimilar o sentido exato de uma bem-aventurança do Evangelho, se nós dispormos do conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e efeito, né? Uma vez que somente com esses conhecimentos se pode conceber como pode alguém ser abençoado sofrendo, né? Porque nós precisamos ter essa certeza. Como ser um bem-aventurado sofrendo? Porque nós estamos colhendo o que plantamos. E se colhermos com amor, com carinho, nós vamos conseguir a bem-aventurança. Então não julgueis a fé de não seres tão severamente julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenham servido para com os outros. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2. Porque as bem-aventuranças, elas não se limitam a esperanças e consolações futuras, mas representam uma realidade que se refletirá no íntimo de tão logo aquele que nós nos identifiquemos com a humildade, com a mansidão, com a misericórdia, com a brandura e com a bondade. Então, após essas reflexões que Jesus teve ao pé do monte com os apóstolos, né, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida, né, em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser pega em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que a lapidem. Todas as adúlteras devem ser lapidadas, apedrejadas. Qual a tua opinião sobre isso? Ora, diziam isso, na verdade, para tentarem, né, e acusar de qualquer maneira, né, Jesus de alguma maneira, né, porque ele lentamente escuta aquilo, começa a escrever na terra, como se continuassem a interrogá-lo, né? Ele se levantou e disse: aquele que entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida baixou-se e continuou a escrever novamente no chão. Quanto aos que o interrogavam, estes os ouvindo, né, daquele modo começaram a se retirar, um após o outro, primeiro os mais velhos, depois os mais novos. E ficou Jesus a sós com a mulher, colocaram ela na presença dele. Então levantou-se e perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te acusou? E ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe ele: também eu não te condenarei. Vai-te de futuro e não tornes a pecar. Ora, Moisés ordenou que seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Ora, quando eles fizeram essa pergunta a Jesus, eles estavam usando a acusação baseada em Levítico 20:10, que diz: se um homem cometer adultério com uma mulher de seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos através do apedrejamento. A legislação mosaica era muito rigorosa, mas quem a aplicava eram os homens machistas, pois eles condenavam apenas a mulher. O adúltero da história, que também deveria ser punido, ele não foi trazido à presença de Jesus. Notaram isso? Só levaram a mulher, porque não levaram o adúltero também. Ninguém adultera sozinho. Ora, embora os judeus, nesse caso, os fariseus e os escribas, tivessem o papel de educadores, exemplificadores da lei de Deus, onde uma delas é não matarás. Eles tratavam a mulher desse jeito. Mas os escribas e fariseus estavam maus. Eles não estavam bem, né? Porque submetendo a adúltera, eles estavam muito mal intencionados, claro. Submetendo a adúltera a Jesus, eles preparavam uma armadilha perfeita, infalível. Eles achavam que iam pegar Jesus na fraqueza, né? Então, se Jesus não a condenasse, estaria condenando a lei
contestando a lei de Moisés. E aí Jesus seria condenado. Não, seria uma falta grave. Ele seria apontado como traidor. E se ele concordasse na condenação, ele perderia a simpatia de todos. Ficaria muito mais fácil diminuir a sua influência. Mas o mestre não se abalou. Sentado, escrevia na areia como se meditasse. Vocês estão ouvindo? Então, após momentos de grande expectativa, estão ouvindo, então? De repente deu uma parada, vocês estão ouvindo? Travou? Travou? Tá travado, Paulinha? Tá ouvindo bem? Ah, tá. Porque de repente ficou um silêncio tão grande, eu pensei que a internet tinha travado, desculpe. Né? Então todos silenciaram, né? Quando Jesus disse: atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, todos silenciaram, por causa da autoridade moral. Né? Então, Jesus se sentia autorizado a chamar a atenção dele, e eles não se sentiram autorizados a cometer nenhuma maldade contra a mulher. Então, muitos daqueles presentes que Jesus chamou a atenção, eles eram adultos, levianos, e usavam a lei mosaica apenas contra os seus desafetos. Então, pouco a pouco, dispersou-se a multidão. Dispersou-se a multidão e Jesus ficou apenas com aquela mulher, dando aquela orientação que serve para todos nós. Se nós cometemos um equívoco hoje de manhã, ontem, ou nessa existência, o que Jesus diz é: segues e não torne a pecar. Então, o que importa para Jesus é que a gente não repita o mesmo erro, porque ninguém é suficientemente puro para habilitar-se a julgar as impurezas alheias. Essa ideia é marcante no ensinamento cristão. Jesus situa como hipócritas os que não enxergam lascas de madeira nos olhos e se preocupam com um cisco no olho alheio, que está registrado em Mateus 7,3. Então observam falhas mínimas no comportamento de outro e não encaram gigantescos defeitos em si mesmo. Olha, quem estuda as obras de André Luiz, da coleção Nosso Lar, percebe claramente que os espíritos orientadores jamais usam adjetivos depreciativos. Não dizem fulano é pervertido, um mau caráter, fulano é um criminoso, um monstro. Os orientadores de André veem sempre um irmão em desvio, um companheiro necessitado de ajuda, um enfermo que precisa de tratamento. Consideram que todo julgamento é assunto para a justiça divina e não do homem. Só Deus conhece todos os detalhes de seus filhos. Mesmo quando lidam com obsessores, nas obras de André Luiz, eles tratam de socorrer, né, sem críticas. Tratam do doente, da doença. Né? Tratam todos como os irmãos. Irmãos doentes, desajustados, mas irmãos. Então Jesus usa a máxima para dizer: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Então essa sentença, ela faz da indulgência um dever para nós com os outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar os outros naquilo que nós observamos em nós. Antes de acusar alguém de uma falta, vejamos se ela, né, essa mesma censura, se ela não pode ser feita a nós mesmos. Eu adoro Humberto de Campos, o irmão X, que através do nosso querido Chico Xavier, ele traz vivências do mestre que não haviam sido relatadas pelos evangelistas. No livro Contos de Apólogos, né, na lição 14, ele nos traz um ensinamento precioso a respeito desse tema. Ele diz que finda uma cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública. Pedro, que o seguia de perto, interpelou Jesus com muita calma, com muita cautela: mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem do ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão?
Olha Pedro aí de novo machista, abrindo os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver. Não será proteger o pecado? E Jesus meditou e respondeu: Simão, tu sabes que seremos julgados pela medida com que julgamos os nossos semelhantes. Sim, eu sei. Compreendo que a caridade que nos deve afastar do juízo errôneo, mas porventura, Senhor, conseguiremos viver sem discernir entre o bem e o mal? Uma pecadora, Senhor, trazida ao apedrejamento, não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do desvio moral? E Jesus, sempre com a sua serenidade, chama Pedro a uma reflexão, que deve ser a nossa agora, a nossa reflexão agora no que Jesus vai dizer a Pedro. Quem poderá examinar agora o acontecimento com toda a exatidão dele? Sabemos acaso, Pedro, quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher antes da queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo desesperadoras necessidades. Simão Pedro, no propósito de exaltar a justiça, acrescentou, né? Então Pedro querendo que a justiça fosse aplicada, mas de qualquer modo a corrigenda é inadiável, Senhor. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então um culpado. Os culpados que precisam ser punidos. Quem terá provocado a cena desagradável que assistimos? Geralmente as mulheres desse naipe são reservadas e fogem no meio da multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça pública? Jesus sorri mais uma vez e traz Pedro a um outro olhar. Quem sabe, Pedro, a pobrezinha andaria à procura de assistência. O pescador de Cafarnaum fica contrariado e diz: o responsável deve espiar o semelhante delito. Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Nesse ponto do entendimento, uma velha mendiga que ouvia a conversa estava caminhando vagarosamente ao lado deles dois, quase junto, exclamou para Simão, assim que ficou surpreendido: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher que seria apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz, que depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação, simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tenha tido até hoje uma vida regular. Ambas estamos feridas e com dificuldade tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faze a justiça. E onde está o miserável? Gritou Simão Pedro, enérgico, diante do mestre, que seguia ele com calmo e tranquilo. Ali, informou a velhinha, como uma criança conduzida repentinamente à alegria, e apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu acompanhado do Senhor, né, que observava ele sereno. Por trás da antiga porta escondia-se um homem, trêmulo de vergonha. Pedro avançou aos punhos cerrados, mas a breve segundo estacou pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra, que dividia a sua mesa quase que diariamente. Seguira o Messias com piedade e atitude, mas Pedro bem reconhecia agora o irmão adotivo de sua mulher, que guardava intenções diferentes para com aquela que seria apedrejada. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se ao Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e bradou: ele, que minutos atrás não tinha dúvidas do que fazer com a mulher adúltera, mas o caráter marxista assume o controle. Mestre, mestre, que fazer agora? Jesus, porém,
acolheu-o amorosamente nos braços e também não julga e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos a discernir em tudo. O espírito Amélia Rodrigues, no seu livro Pelos Caminhos de Jesus, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela conta, dando sequência a essa história de Humberto de Campos, que naquela mesma noite a mulher procurou o mestre para as elucidações e abriu o seu coração, relatando-lhe suas fraquezas. O abandono do marido que se entregara às noitadas junto dos amigos e da tentação que ela não fora capaz de suportar. Ela era uma mulher que vivia num lar presa, prisioneira, sem marido, escrava de uma situação que, quando ela se deparou com alguém que a tratou com respeito e carinho, ela cedeu com o amor que ela tinha, sem nenhuma condenação. Ela deu amor e recebeu amor. Então reconhecia que nada desculpava a atitude dela. A gente também não está aqui colocando que é assim. Ela também reconheceu, o que denotava que ela estava arrependida. Continuava sua exaltação preocupada, pois não poderia contar com ninguém, já que fora levada à execração pública, nem com a ajuda de seu pai, tampouco do seu marido, porque todos deram as costas para ela. O mestre lhe indicou a necessidade de uma mudança, pois em Jerusalém não haveria espaço para um recomeço, tendo em vista tudo o que aconteceu. Ela sentiu-se nas entrelinhas que deveria buscar novos ares, onde pudesse viver sem a sombra do erro cometido. Na despedida, Jesus a confortou. Nesta hora, Jesus a abraça, como vem abraçando todos que, nesta jornada rumo à perfeição, comete equívocos e se arrepende. E diz para ela: há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, estarei contigo, e a luz da verdade, no achorte do bem, brilhará à tua frente, clareando o teu caminho. 10 anos transcorreram e vamos encontrar a nossa personagem agora na cidade de Tiro, em uma casa humilde, onde a recebia companheiros enfermos e abandonados. Um pouco de amor ela erguera, uma casa de bênção. Não esquecera jamais a passagem com o Messias. Tornara-se uma divulgadora da Boa Nova, alentando almas, enquanto limpava as chagas dos corpos doentes que encontramos, que chegavam às suas mãos. Bom, através de trabalhos redentores, se redimia perante a lei de causa e efeito. Mas faltava na sua consciência um desejo muito íntimo, a reparação de apagar totalmente sua consciência do ato praticado 10 anos atrás. Aquele que ela ofendera em adulto, faltava se reconciliar com seu marido. Afinal de contas, ela tinha o traído, sim. E continua Amélia Rodrigues, informando que durante uma tarde trouxeram-lhe um homem desfalecido. Ela tratou de suas chagas, deu-lhes alimento revigorante, aliviou suas dores e em seguida lhe ofereceu a mensagem de Jesus, lhe reconfortando o semblante angustiado. Emocionado, o homem confessa que conhecera o doce Rabi em um fatídico dia em Jerusalém e desde então nutria amargo sentimento pelo Mestre Jesus. Guardava terrível raiva, pois o Mestre acabara de salvar a sua esposa adúltera, porém, para com ele não guardou nenhuma palavra de consolo. Confessava então que o tempo fez meditar como se equivocou no julgamento que fez em Jerusalém a sua esposa. Então buscava encontrar a companheira e procurou em muitos lugares sem êxito, até que a doença lhe visitara o corpo, consumindo as energias. Então, embargada pelas emoções, ela se recordara da mulher de todo o fato. Toda a história vem na mente dela naquela hora. Ela reconheceu o companheiro do passado e, sem revelar-lhe quem era, disse-lhe: Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e que o buscam. Essa é a cura da alma que acabara de acontecer no coração daqueles dois. Então nós encontramos nessa bela narrativa, queridos irmãos, queridos companheiros de fé, de ideal espírita, a afirmação de que o amor liberta.
definitivamente. Cura todas as chagas de nossas almas, inclusive as feridas causadas pelos nossos irmãos de jornada, mas que devemos seguir o exemplo da mulher adúltera e transpormos as barreiras do passado, buscando firmes, através das lutas do cotidiano, as oportunidades para o reajustamento definitivo de nossas almas. Ressaltando também que no decurso do tempo é necessário, neste processo, aliado ao esclarecimento através do Evangelho exemplificado pelo Mestre Jesus, aprofundado com os ensinamentos da doutrina espírita, a necessidade de renovação íntima e moral, e também de que nossa infração, cometida à lei de Deus, nascem o arrependimento, a expiação e a retiração. Todos estamos aqui, encarnados nesse planeta maravilhoso, para expiar um passado. E a melhor forma de enfrentarmos as situações, seja de expiação, de prova, é através do amor. Amar indistintamente, sem esperar ser amado. O apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola que o amor cobre uma multidão de pecados. Isso significa, colocando o amor em nossas atitudes, sem nos preocuparmos tanto em estarmos passando por prova e expiação, estaremos reparando nossas faltas, nos harmonizando interiormente, não através da dor ou do sofrimento, mas através de atos voltados para o bem. Então precisamos, através do querido Graciliano Ramos, através do querido Chico Xavier, ele dizia: vigia teu próprio templo. Na obra cristã, de fato, tanto toda fonte de água pura faz lodo ao sair do mato. Guarda humildade e modesta, sem exaltar poderio. Alta cabeça orgulhosa é um coração triste e vazio. Foge a todo pessimismo, sorrindo ao pior encargo. Para o gosto corrompido, o próprio mel surge amargo. Não menosprezes a ninguém, se liberal na intenção. Leve fósforo inflamado faz arder um quarteirão. Quem critica e fala muito, de amor e paz morre a míngua. Conserva na tua própria boca a prisão de tua língua. Um grande abraço a todos, um beijo grande no coração de todos, que todas essas vibrações fiquem impregnadas em nossos lares, levando aos nossos entes queridos, aqueles que já partiram e aqueles que estão na luta diária. Muita paz, que Jesus esteja sempre entre nós.